Estamos ao vivo. Cora, você está ao vivo com um dia de vida, filha. Vamos esperar as pessoas entrarem. Eu vou me sentar aqui. Oi, gente. Oi, gente. Eu vou abrir aqui o... Oi. Vocês estavam tudo esperando, né? Vocês gostam do babado? Precisa até um batonzinho. Tava todo mundo ali esperando. Meu Deus, tá entrando um monte de gente. Ai, que legal. Eu vou esperar um pouquinho. Deixa eu mostrar a Cora pra vocês. Vou abrir um pouquinho aqui. Ela tá dormindo. Calma aí. Então, vocês estão me ouvindo bem? Me digam aí se tá tudo ok. Tô com o ventilador ligado, então pode ser que fique um pouco ruim de ouvir. Então me digam qualquer coisa, eu boto um fone. A Larissa tava só esperando dar 17 horas. Oi, gente. Oi. Tava vendo outra live, Lu. E veio pra cá. Meu Deus, eu nunca tive uma live tão cheia. Ai, que legal. Tá tudo ok o áudio? Ai, eu vou acender a luz, peraí. Vocês vão ficar vendo aqui meu travesseiro, peraí. Meu Deus, tô bombando. Eu preciso ter mais filhos, fazer mais lives. Ou fazer mais lives com a Cora. Tá tudo certo aí? Tá, vambora. Ai, gente. Calma aí. Eu acho que eu vou deixar ela aqui por enquanto. Se ela acordar e quiser mamada, eu posiciono aqui de outra forma. Mas eu deixei soltinho. Aqui, vamos lá. Tudo bem com vocês? Consegui dar uma descansadinha agora de tarde. Meus pais estavam aqui. E foi bom. Ontem acho que ainda tava muito... Deu? Travou, voltou, né? Voltou? Ontem ainda tava, assim, muitos hormônios. E aí eu não consegui descansar nada, assim, nem de noite, nem de dia direito. E recebi bastante mensagem, então eu ficava lendo. Eu não respondi, acho que a maioria das pessoas, mas eu li todas as mensagens de vocês, tá? Vamos lá. Começar pelo começo. Eu vou fixar aqui o título. Calma aí. Relato de parto da Cora. Ai, não sei porque ficou com um asterisco ali. Já tem perguntas, gente. A live tá ruim? Voltou? Porque aqui tinha travado, mas eu acho que era a minha internet. Agora ela voltou. Se vocês estiverem tendo problema, me avise qualquer coisa, eu saio e entro de novo, tá? Então eu vou começar pra não enrolar também muito aqui. Eu quero contar tudo. Porque eu também não sei quanto tempo que ela vai aguentar aqui. Porque ela já dormiu. Basicamente ela só dorme, né? Mas ela tava dormindo há muito tempo. Tá ótimo, tá ótimo. Tá, beleza. Oi, Gabi. Então, vou contar pra vocês. Eu já tinha contado que eu queria muito ter um parto domiciliar, né? E no do Otto eu já queria ter. Vou dar um resumo pra conseguir chegar no relato de parto dela, tá? No do Otto eu já queria ter, só que na época eu não conhecia equipes, não conhecia também ninguém que tinha feito um parto domiciliar. Aí ao longo da gestação eu conheci, mas aí eu já me desencorajei e tal. E aí acabei fazendo um parto hospitalar, que foi ótimo, vocês já sabem disso, né? Fiz pelo SUS. E foi muito bom. E eu já falei várias vezes que se eu fosse ter mais filhos em hospital, eu teria pelo SUS, porque eu gostei muito, a minha experiência foi boa. Porém, ainda queria o parto domiciliar, que eu acho que a experiência era totalmente diferente e tal, e queria ter essa experiência. E então, o que aconteceu? Aí, quando eu fiquei grávida da Cora, eu quis, só que aí veio a pandemia, nós somos autônomos e tal, então acabou que ficou meio insegura, assim, a questão financeira, porque, querendo ou não, é um investimento, né, assim, maior, e a gente tinha outras prioridades e tal, então eu acabei deixando. Aqui em Floripa tem duas equipes bem conhecidas de parto domiciliar, assim, que trabalham há anos, e tem mais pessoas, enfim, enfermeiras obstetras que fazem a parte.
Mas aí eu fiz orçamentos e tal, mas mesmo assim não deu certo. E aí o que aconteceu? Fui ler ali um comentário e me perdi aqui. O que aconteceu? Desisti do parto domiciliar, participei de alguns encontros online e tal, com essas equipes. E no domingo, nesse domingo agora, tá? Hoje é terça? Antes de ontem. Hoje é terça? Eu tô bem perdida na vida. Não, hoje é quarta, é louca. No domingo. No domingo à noite, eu fui mandar uma mensagem no WhatsApp da equipe Hanami, que é uma equipe de parto domiciliar daqui de Floripa, que eu tinha conversado e tal. E falando sobre outra coisa. E aí, uma das moças, né, que me respondeu, falou que ela tava pensando em mim, não sei se era aquele dia ou aquela semana, enfim, que ela não se conformava que eu não ia ter o meu parto que eu queria, por questão financeira e tal. E aí a gente conversou, e aí ela me propôs, enfim, formas de pagamento. E aí eu fiquei de responder pra ela, mas mesmo assim eu pensei, não, eu vou deixar pro próximo filho, já tinha decidido, já tava meio conformada, sabe? Mas fiquei de responder na segunda. Aí fui dormir e começaram as minhas contrações. Passei a noite fazendo a logística. Ai, vou ter que acordar, vamos ver como é que vão estar as contrações, que podia demorar, eu tava de 37 semanas mais 4 dias, então assim, podia, mais 3 dias, acho, enfim. Podia demorar, sei lá, semanas ainda, com pródromos, né? E que são as contrações não ritmadas. Mas eu fiquei pensando, porque o do Otto foi rápido. Quando eu fui dormir, comecei a ter contração igualzinho, assim, bem de leve, e aí em um dia evoluiu. E aí no fim do outro dia, né, eu já fui internada e o Otto nasceu de madrugada. Então, se seguisse essa lógica, estaria perto de nascer. Então, aí comecei a passar a noite com as contrações e tal, não dormindo direito, e fazendo essa logística. Vou ter que deixar o Otto com a minha mãe ou com a minha sogra, porque a minha mãe ia trabalhar, enfim, aí comecei a pensar, só de pensar que eu ia ter que ir pro hospital e que talvez eu fosse ficar mais dias. Eu já sabia disso, mas daí naquela hora bateu a realidade. Ia ter que ficar mais dias, porque o Otto, eu fiquei 3 ou 4 dias no hospital porque ele tinha uma dilatação no rim quando ele tava na minha barriga. E a Cora, ela teve a mesma dilatação no ultrassom. Só que quando o Otto nasceu, sumiu, mas pra isso precisava fazer um exame. Então, provavelmente, a Cora teria que passar por esse mesmo processo assim que nascesse e eu teria que ficar lá. Aí, pandemia, agora com uma criança pequena, eu não queria voltar pra casa depois de 3 dias, sendo que ele nunca ficou mais de uma tarde longe de mim. E aí, ainda chegar com um bebê novo, sabe? E aí, tudo isso começou a pesar. E aí, meu marido acordou de manhã, a gente conversou, vamos investir porque vai valer a pena. Aí contratei a equipe na segunda de manhã, contratei a equipe de parto domiciliar, assim, de última hora, que geralmente se contrata antes, faz o pré-natal todo com eles e tal. Mas aqui foi loucura. E aí, o que aconteceu? Vou falar, se eu não conseguir falar sobre a burocracia, essa parte do parto domiciliar, procedimentos para certidão e tal, eu posso fazer um vídeo ou até stories com caixinha de perguntas sobre isso, tá? Porque eu acho que é bem interessante, eu acho que é curiosidade de muita gente sobre isso. Eu acho que não vai dar de falar sobre essa parte aqui. Vou falar mais do parto, mas pode deixar que eu quero falar isso, quero trazer essas informações para vocês, que é uma coisa bem mais tranquila do que as pessoas acham. Enfim. Aí, de segunda de manhã, a gente mudou toda a nossa vida. De um parto hospitalar, a gente fechou um parto domiciliar. Elas têm uma lista de coisas que elas pedem, lençóis, toalhas, algumas coisas assim. E aí a gente saiu pra agilizar o que a gente não tinha ainda. A gente não, meu marido, né, foi comprar açaí, algumas coisas assim pra eu comer durante o trabalho de parto, assim, que desse mais energia e tal. Peguei uma piscina emprestada, chamei um Uber pra pegar a piscina com uma amiga, e aí fizemos todas as coisas na segunda de manhã. E aí, a segunda à tarde, um pouco antes da live, porque eu fiz a live de plano de parto, falando do meu plano de parto pro hospital, só que eu já sabia que eu ia ter um parto domiciliar, só que eu não queria contar, eu queria contar depois que nascesse. Então, era o plano de parto que eu tinha feito pro hospital, mas eu já tinha mudado a ideia, né? Mas mantive a live pra mostrar o plano de parto pra vocês. E daí o que aconteceu foi que aí na segunda tarde elas vieram aqui, as duas obstetras, porque daí elas sempre vêm de 2 em 2 pra atender o parto, né? Então elas vieram aqui fazer uma consulta, já que eu não tinha feito nenhuma consulta com elas, pra ver como é que eu tava, como é que tava ali as contrações e tal, e tudo mais. E pra gente se conhecer pessoalmente. E uma coisa que foi legal, um agravante assim também, foi que quem já assistiu o meu relato de parto sabe que eu queria essa equipe na época do Otto, no final da gestação, que daí eu já conhecia, e daí já conhecia pessoas que tinham feito parto com elas. É uma equipe que trabalha há 18 anos, acho que aqui em Floripa, no parto domiciliar, é uma coisa super segura. É diferente,
do que as pessoas acham que é o parto domiciliar. Não é uma pessoa que vem do nada que te faz o teu parto, não, é tudo muito seguro, muito certinho, assim, sabe? Tem todos os equipamentos e tal. E o que aconteceu que daí no final da gestação do Otto, eu já sabia dessa equipe, mas já não tinha contratado. E aí, por coincidência, né, que não, pra mim não é uma coincidência, mas na hora do meu trabalho de parto, na hora do meu expulsivo, eu não sei o que ela é, não sei se a Vânia é coordenadora, ou se ela eu sei que ela é alguma coisa assim importante ali dentro da equipe Hanami, que é a equipe do parto domiciliar, e ela estava de plantão no hospital que eu estava parindo o Otto também, porque ela fazia plantão lá. E aí ela ouviu eu gritando, quem assistiu meu relato sabe, deve se lembrar disso. Ela ouviu eu gritando no expulsivo e ela viu que aquele grito estava mostrando que o bebê estava próximo de nascer. E aí ela resolveu acompanhar o resto do parto, então meio que ela acompanhou o Otto nascendo. Foi ela que estava ali naquele momento, né, junto com a gente, com a doula e tal. E aí, depois que eu soube que era ela. E aí, no domingo, quando eu conversei nesse domingo agora, quando eu conversei com a moça da equipe, ela me disse que a próxima escala de parto seria com a Vânia e com a Rafa, que a Rafa eu não conhecia, que é outra enfermeira obstetra. E a Vânia era essa mesma mulher que fez o parto do Otto, então eu achei bem legal, assim, já conhecia, já tinha me identificado, já sabia, então foi uma coisa a mais, assim, que legal, que se for ela, que legal, que ela vai participar. Então, depois foi uma coisa também que contou pontos pra gente fechar. Enfim, e daí, voltando agora, elas fizeram consulta, mas assim, 37 semanas, 4 dias, contrações nada ritmadas, né? Tipo, às vezes ficava de 5 em 5 minutos, às vezes de 10 em 10, de 8, então, e elas estavam bem fraquinhas, assim, as contrações, então, como podia demorar muito tempo, a gente tava bem tranquilo. E aí elas foram embora. E continuamos passando o dia, só que já deixei as coisas prontas. Então, eu deixei tudo agilizado para caso ela viesse naquela semana ou naquele dia, né, que seria na segunda, já tava tudo prontinho, os materiais que elas pediram já tava ali, então se elas chegassem já tava tudo pronto. Então, eu e o Dani, a gente passou, assim, meio que a tarde e a noite fazendo isso, preparando as coisas, deixando elas prontas, tal. E aí, fomos dormir na segunda. E aí, no final, assim, na hora de dormir, já deu uma apertada, assim, nas dores das contrações. Elas continuavam bem desritmadas, mas já estavam mais intensas. Antes era tipo uma cólicazinha menstrual que dava e passava, e depois ela começou a ficar um pouquinho mais forte, sabe? Mas, tipo, também desritmada. E aí fui dormir. E daí lá por uma e pouco, 2 horas da manhã, eu senti um block. E aí começou a sair um líquido de mim, né, que era a bolsa. Só que o que acontece? Quando a minha bolsa estourou no do Otto, que aí a gente tava meio que tirando como padrão, como parâmetro, assim, o parto do Otto pra conseguir entender, né? Claro que cada parto é diferente. Mas... Corinha independente, Isa. Mas o do Otto, quando estourou a bolsa, saiu uma cachoeira de água, né? E na dela, quando estourou a bolsa, saiu uma água, mas não era tanto. Só que eu sabia que era a bolsa porque eu entendi, eu senti o ploque, eu senti que realmente estourou, que não era o tampão mucoso, que sai um pouco de muco, ou enfim, um tampão mesmo, ou sai aos poucos. Falei pro Dani, só que como a nossa referência era a bolsa saindo uma cachoeira, ele achou, não, acho que não é. Acho que é o tampão. Eu falei, não, pra mim é a bolsa e tal. Mas mesmo assim, estourou a bolsa, não quer dizer que vai nascer, não precisa desesperar, né? Então a gente já sabia disso, tudo bem. Só que o que aconteceu? Assim que a bolsa estourou, eu comecei a ter contrações, as minhas contrações mudaram. Elas continuaram desritmadas, mas elas já estavam, quem passou por isso vai saber, né? Não sei se eu vou conseguir explicar bem. Mas a contração, ela vinha e já me dava vontade de fazer força, que é o período expulsivo, assim, né? Porque assim, a força quando a gente faz, pra quem nunca passou por isso ou não conhece muito bem, não é uma força que, agora eu vou fazer força pra sair. Não. Até se faz, só que não é recomendado, também não é bom, mas é bom a gente entender quando o nosso corpo está pedindo para fazer força, quando aquela contração, quando o corpo, quando o bebê, quando o útero estão ali colaborando para que aquela força aconteça, e aí a gente deixa aquilo fluir e faz força junto, e aí sim é a parte que a gente vai expulsar o bebê mesmo. Então, essa contração, ela mudou assim que estourou a minha bolsa. Não é uma coisa que eu acho que acontece, geralmente é uma coisa gradativa. A bolsa estourou, ela podia demorar ali, sei lá, horas pra nascer, né? Às vezes até mais de 24 horas, dependendo, pra nascer, pra engrenar a coisa mesmo, né?
Então, mas avisei. Gente, eu acho que estourou a bolsa, tá? Só que saiu pouco líquido. Daí a gente descobriu que saiu pouco líquido porque quando tava quando ela tá bem encaixadinha, não sai muito líquido mesmo. Porque ela já tá ali encaixada, né? Não tem como. E aí foi por isso que saiu pouco líquido, mas era a bolsa mesmo. E aí começou a dar vontade de fazer força e tal. Só que o que acontece? A mente da pessoa, né? Eu sabia que elas não iam vir aquela hora, porque tava improvável ainda, né? As contrações. A minha doula falando. A Amanda. As contrações, elas estavam tipo de 10 em 10 minutos, de 8 em 8. Tava bem, não tava assim certinho como a gente costuma levar em conta assim pra ir pro hospital ou pra chamar a equipe, né? No caso que geralmente é 3 contrações a cada 10 minutos por 1 hora. Então, tipo, de mais ou menos de 3 em 3 minutos uma contração, se ela tá em 1 hora. Amanda, me corrija aí se eu estiver errada. Se tiver esse ritmo, aí já é assim, opa, o trabalho de parto está acontecendo, tá quase. Mas não era o caso, né? Então, o que aconteceu? Quando vinha força, eu até achei que era da minha cabeça, assim, ou sei lá. Então, eu não tava deixando o meu corpo fazer essa força, né? Porque, enfim, não deveria, acho que não era pra ser aquilo, né? Na minha cabeça não era naquele momento. Mas aí o que aconteceu? Avisei a equipe, né? E falei, e aí elas me ligaram pra ouvir como é que eu tava reagindo na hora da contração. Então elas esperaram uma contração e ouviram como eu tava reagindo. Eu tava até tranquila, mas eu acho que pra quem entende disso, só ouvindo já sabe o que tá acontecendo, em que estágio eu tô, né? Eu tinha visto uma live da Cássia, eu acho que é Cássia Cavamura, não sei muito bem o sobrenome dela, mas ela falava sobre um livro. Gente, eu tô segurando ela porque o link tá solto, tá? Ela falava sobre um livro que se chama Parto Sem Dor e que tinha ajudado muito ela no parto dela. E inclusive eu não li o livro, mas eu acho que eu recomendo, porque eu utilizei esses métodos. E ela falava de uma forma de respiração, que é diafragmática. Enfim, eu não vou explicar aqui porque eu não vou conseguir, mas eu posso falar detalhadamente. Depois eu vou fazer um vídeo no YouTube sobre o meu relato, tá? Mas era como se eu estivesse assoprando, tirando uma flor e assoprando uma vela. Bem calma, assim, e isso com a respiração diafragmática. E aí, e que isso ajudava muito nas contrações e tal. Então, eu tava fazendo aquilo durante todo o dia nas contrações. E tava fazendo isso naquela hora também que elas me ligaram. Então, eu tava super calma, bem diferente no do alto, que eu tava mais desesperada, apesar de eu estar informada, mas eu tava mais desesperada. A Amanda está aqui em a doula e pode comprovar. Eu tava bem mais desesperada. Porque eu não conhecia aquela dor e porque talvez o próprio ambiente do parto ou não saber muito bem lidar com aquela dor, por mais que eu tivesse me sentindo bem preparada, encarando aquilo de uma forma legal, mas com o parto da Cora eu percebo a diferença que eu tava, sabe? Que nessa eu tava muito mais tranquila, sem nenhum desespero. Eu sabia que eu não ia morrer, que tava tudo bem, tava tudo dentro do desconforto. Então eu tava fazendo aquela respiração, no telefone eu fiz essa mesma respiração e tal, mas aí ela ouviu a minha reação e falou, estamos indo para aí. Aí avisaram a doula, que eu já ia ter uma doula mesmo indo pro hospital, porque ela ia ficar só aqui, que é a Amanda, né, a mesma doula que foi do alto. Ó, a Letícia fez essa respiração também. Eu não tô conseguindo ler todos os comentários, mas eu vou. Eu vou lendo. É tudo novo, baixo desespero. E essa eu já tava mais. Eu sabia que ia passar. Que ia acabar. Enfim. E. Eu me perco. Eu tô falando. Tá, e aí elas estavam vindo. Aí avisaram a doula também. E eu esqueci de falar, mas daí eu tive uma fotógrafa também. Que daí depois eu vou postar fotos. Eu ainda não recebi muitas fotos. Mas. Daí também assim, né? Eu decidi parto domiciliar, mas eu também quero tudo. Então na segunda de manhã a gente agilizou todas as coisas. Aí a gente também chamou a fotógrafa nessa hora. Tava todo mundo vindo pra cá, então qual era o procedimento? Pô, acabou de estourar a bolsa, contrações não tão ritmadas, então vamos lá, vou pro chuveiro, ficar no chuveiro. Tinha bola já que a doula já tinha deixado aqui. Então vou ficar ali de boa, caindo água na minha lombar aqui pra aliviar a dor e tal, e o Dani vai encher a piscina, né? Ele tava na sala, a piscina já tava inflada, a gente já tinha deixado pronto, ele só ia encher de água quente e tal, a piscina. Nisso o Otto acorda, e que ele nunca acorda de madrugada e fica acordado, mas ele resolveu nesse dia, então era 2 e pouco da manhã, a criança acordou e não quis mais dormir. Então foram os dois encher a piscina, e eu fui pro banheiro, né? E elas estavam vindo. Sim, a live tá bombando, estou assim, ó, impressionada. Fui pro chuveiro sozinha e achei a posição assim de 4 apoios, de 4 assim mesmo,
uma forma melhor de ficar. Naquele momento foi a forma que eu encontrei para lidar ali com aquelas contrações que estavam bem mais doloridas. Não sei daí depois se elas ritmaram, porque eu tava ali, não tava contando. Mas bem mais intensas e com a vontade de fazer força. E o que acontece? A minha cabeça mudou, porque como elas já estavam vindo, eu me permiti, tipo, não, agora eu vou fazer força, e aí se acontecer alguma coisa se nascer, elas já estão vindo, é diferente, na minha cabeça estava diferente. O que você pensa, eu dar de dica pra quem nasce, o bebê muda a rotina, tipo, o tom de voz, rotina no sono e tal. Eu não sei se vou conseguir falar disso aqui, gente, mas me manda no direct que eu vou anotar e posso responder depois se tem stories, tá? A Larissa não tá nem piscando. Ai, ai. Então, gente, calma. Tá, foi pro banheiro. E aí, o Dani enchia uma panela, acho eu, né, que ele enchia uma panela e vinha dar uma olhada, enchia uma panela e vinha dar uma olhada. E aí foi uma questão, assim, de 1 hora no máximo, talvez um pouco menos, foi talvez um pouco menos. Eu fiquei 3 e pouco da manhã que elas começaram a vir pra cá, e umas 4 horas a Cora nasceu. A gente não sabe dar certo, mas a gente definiu que foi 4 horas. E daí o que aconteceu? Nesse período que eu fiquei no chuveiro, fiquei de 4, que foi a posição que eu encontrei. Aí veio, mais pela minha lembrança, veio uma contração com vontade de fazer força. Calma aí que acho que ela quer mamar. Calma aí, tá? Vocês esperam. Sofri demais no meu parto, vou precisar de criar coragem. Miga, vamos criar coragem juntas. Opa. Nasceu de quantas semanas? 37 mais 4. Eu vou respondendo enquanto eu vou. Gente, a minha live tá tão bombada que o comentário vai subindo, que loucura. Luana, tô assistindo seu relato ao invés de estudar pra minha prova. Ai, meu Deus. Não me culpe por isso. Menos de 1 hora de certeza, né, Amanda? A Amanda foi a primeira a chegar. Calma aí que eu já termino. Deixa eu me preparar aqui, a pessoa não precisa... Calma aí, gente. Quando o Bernardo tava pra nascer, eu só sentia vontade de ficar de cócoras de cócoras. É, exatamente, Nicole. Foi exatamente isso. E eu não conseguia ficar de cócoras porque eu queria me apoiar na hora da contração. Calma aí, gente. Eu queria me apoiar na hora da contração e... Foi. E eu tava sozinha enfim, foi uma loucura. Ah, uma coisa... Eu vou lembrando as coisas e vou falando, tá, gente? Que eu não fiz um roteiro. E já vou responder da dor, Gabi. Se eu esquecer, me lembrei. Porque eu quero que isso é importante. Se doeu mais no do Otto ou no da Cora, né? Mas... O que eu ia falar? Ai, Jesus. Calma, eu tava falando... Antes de responder da dor. Tá, daqui a pouco eu me lembro. Tá, então eu tava de 4 apoios. E aí deu uma contração, daqui a pouco eu me lembro que eu ia falar. Deu uma contração, muita vontade de fazer força, fiz a força. E aí dei um grito. E aí eu percebi também a diferença, que eu realmente, na do Otto eu gritava várias vezes, assim, porque pra expulsar mesmo, porque vocalizar faz bem e tal, nesse momento. Mas eu percebi que esses gritos meus, esses de agora, eram bem intencionais. Tá, lembrei o que eu ia falar. O fato de eu estar sozinha ali no banheiro naquele momento, porque o Dani tava vindo e voltando, mas na hora da contração eu até preferia ficar sozinha, porque eu não queria ir perto. E aí eu me obriguei, acho que a ficar bem consciente, assim, bem lúcida, bem conectada com o meu corpo, porque eu tive essa oportunidade de, tipo, eu preciso me concentrar, isso precisa dar certo. Quando eu tava no hospital, no do Otto, eu tinha a doula, tinha a equipe, né, do plantão, tinha o Dani, então eu acho que eu me permiti também me entregar mais a essa dor, assim, de uma forma não muito boa, né? Então, nessa vez, eu tinha que ser muito forte. Na minha cabeça, eu entendi dessa forma, tá? Pode ser que não seja isso. Então, eu acabei, acho que, tentando ser mais forte nessa. E também na do Otto, eu perdi total a minha consciência, assim, eu parecia uma bêbada desde a hora que eu entrei no hospital até a hora que o Otto nasceu. E nessa, não. Também foi um agravante pro o Dani achar que também não tava na hora, porque eu tava muito consciente, muito diferente do que eu tava na do Otto. Totalmente bêbada. E daí já tava super consciente. Mas acho que essa consciência realmente veio porque, tipo, eu tinha que estar consciente que eu tava ali e não tinha que fazer, o Otto tava acordado, enfim, elas não tinham chegado ainda. Beleza. Daí senti uma vontade de fazer força, fiz nessa contração, daí dei um grito, percebi que era um grito bem intencional mesmo, que ele acompanhava todo o meu corpo, todo o processo ali daquilo que estava acontecendo, e eu tive certeza que na próxima ela ia nascer, e o Dani estava enchendo a piscina, né, e eu nem usei, porque não deu tempo. Aí nisso veio mais uma contração, força, e a cabeça dela saiu.
Aí, daí eu já avisei o Dani que saiu a cabeça, daí ele veio, quando ele chegou no banheiro a cabeça já tava pra fora. Eu acho que não tava inteira, porque eu não consegui ver, porque como eu tava de quatro, eu não conseguia ver a cabeça. Ele viu, mas pelo que ele disse, acho que saiu metade, não sei. Saiu um pedaço da cabeça. Geralmente o que acontece? Ou sai a cabeça e o corpo, ou sai ela inteira, né? Numa contração só. E daí, como saiu a cabeça, eu sabia que o corpo era o próximo. Na próxima contração, não tinha como tirar ela dali, né? Então eu tava de quatro e segurei, aparei a cabeça dela com uma mão e com a outra mão eu segurando no chão. Só que eu tava muito tranquila. A cabeça do outro também saiu primeiro. E eu tava muito mais apavorado, porque, não sei, era totalmente diferente o ambiente, sei lá, tudo era diferente. O fato de estar em casa, mais tranquilo. E como eu falei, de estar sozinha e ter que manter esse controle, tipo, eu preciso conseguir. E eu saber que também que ia conseguir, porque já tinha passado por isso, também me ajudou. E aí o Dani chegou, viu que tava a cabeça, tentou me ajudar, só que eu não conseguia me mexer, porque aquela cabeça tava ali, né? E eu não conseguia me mexer dali, eu tava ocupando o box todo, que não é muito grande, como eu tava né, de quatro, ocupei o box todo. E ele não conseguia entrar no box. E aí só falei, me dá bota a toalha aqui no chão, porque como eu ia expulsar o corpo dela na próxima contração, ela ia cair, né? Então, apesar de que eu tava baixa ali, né? Tava de quatro, mas mesmo assim ela podia cair. Então, eu pedi a toalha pra parar ela. E aí pedi pra ele sair também. E daí não encheu mais a piscina. E aí nisso a minha sogra já veio pra ficar com o Otto, que ela mora no terreno do lado, né? A gente já deu um grito ali pra ela ficar com o Otto, pra ele poder ficar ali comigo. Mas foi assim, questão de segundos. Aí veio a próxima contração, eu fiz outra força e e ela saiu. E daí no que ela saiu, a doula já entrou, já chegou. E aí já me ajudou a parar ela ali. E ela já ficou ali na toalhinha, né? E já nasceu. Então foi uma coisa bem doida, bem rápida, né? E aí em seguida chegou a equipe e tal. Uma coisa que antes, não agora, mas há um tempo atrás eu pensava, se eu for contratar uma equipe de parto domiciliar e o bebê nascer antes, daí tipo, pra que eu contratei? Mas na verdade a gente não contrata pra fazer o parto em si, né? Porque quem faz o parto é a mulher. Elas só vão intervir se realmente precisar de uma intervenção, de uma condução e tal, ou de alguma coisa externa, de um método para livre da dor, enfim. Mas no mais, quem vai fazer o parto é a mulher e o bebê, né? Então, não é, a gente não paga simplesmente pelo parto, é por toda a assistência, por toda a segurança, pelo pós ali também, enfim, né, por toda a segurança de não fazer um parto desassistido, né, tem alguém ali que sabe o que tá fazendo, que se precisar de qualquer procedimento, se eu tiver qualquer problema, se o bebê tiver qualquer problema, a equipe tá ali pra isso, né? Então, mesmo elas tendo chego ali, sei lá, 1 minuto, 2 minutos depois que ela nasceu, continuou fazendo todo sentido, porque aí elas continuaram dando toda a assistência por horas aqui em casa, fizeram todos os procedimentos com a Cora, não todos os que se fazem no hospital, porque tem alguns no hospital que não são necessários e acabam sendo feitos de forma padrão, né? Então, a gente pôde escolher o que a gente quis fazer. Posso falar melhor sobre isso num vídeo ou numa live, sobre as coisas que a gente aceitou ou não. Deixa eu ver, essa parte eu acho que é isso. E, enfim, então mesmo o fato de elas não terem pego o parto não mudou nada, né? Elas chegaram e continuamos sendo assistidas por elas. E aí, daí, deixa eu pensar, o Otto ficou com a minha sogra nesse momento, então ele só viu ela um pouquinho depois, quando já cortamos o cordão e tal, e aí a gente trouxe ele pro quarto. Mas eu já falo essa parte. Aí o que aconteceu? Viemos para o quarto, aí elas forraram a cama aqui toda, imagina meu colchão novo da Ema, gente. Ainda bem que eu tinha posto a capa de colchão, porque eu já tinha pensado, se um dia eu estiver dormindo e essa bolsa estourar no meu colchão novo, então eu já tinha posto uma capa embaixo do lençol, uma capa impermeável, pra isso não acontecer, e aí deu tudo certo. E aí elas forraram a cama também, porque nasce o bebê e o bebê tá ligado à placenta, né, pelo cordão, então a placenta não tinha nascido ainda. Então eu vim pra cama deitar com ela, pra ela pegar o peito e tal, a gente fazer ali a hora dourada, fazer com o pele a pele e esperar a placenta nascer. Então ficou eu e o Dani ali na cama, bem tranquilo. Outra vibe, assim, sabe? Outra vibe, assim. Eu tenho certeza que eu amei o meu parto no hospital, mas eu tenho certeza que eu nunca mais vou ter um parto no hospital, porque foi muito mais maravilhoso, assim, vale muito a pena.
Então ficou eu e o Dani ali tranquilo, curtindo ela, de boa, enquanto a placenta nascia, que foi bem dolorido, porque demorou assim pra placenta nascer, como eu tava sentindo bastante dor, estava bem sensível, eu também não conseguia fazer força de expulsar ela, ou deixar com que elas pudessem olhar ali o que estava acontecendo, então acabou demorando um pouco mais, mas aí fui tendo toda essa assistência, a bolsa de água quente pra ajudar e tal. E a gente ia esperando a placenta nascer e com ela. E daí depois que a placenta nascesse, aí depois a gente ia cortar o cordão e tal. Então foi bem tranquilo, tudo assim no tempo certo, sem apressar nada, sabe? Só a Clara, né, que nasceu apressada, mas digo depois. Ela não pegou o peito de primeira, ela demorou um pouquinho, assim, ela não quis. O Otto não, o Otto já nasceu, já mamou. E daí foi isso. Aí ela nasceu, a gente pulou lá pelas 4 horas da manhã. E elas foram embora às 7, então tive toda a assistência. Daí descongelaram a comida pra mim, comi. Ficamos eu e o Dani aqui o tempo inteiro. E aí depois, a maioria dos procedimentos foram feitos com ela aqui comigo. Tudo que é feito no hospital, a maioria das coisas que são feitas no hospital também foram feitas aqui, né? A pesagem, os exames ali, os testes, enfim, que se faz ali com o bebê no início, pra ver se tá tudo ok, o teste do olhinho, enfim. O que não foi feito, como por exemplo o teste da audição e tal, daí isso vai ser feito no posto depois, vai ser encaminhado, né? Aliás, já marquei, inclusive, no posto algumas coisas. Mas basicamente o principal é feito na hora, assim, né? Então fizemos. Aí elas viram. A Cora nasceu de 3.600. 3.650. Aí eu botei naquela foto lá, acho que é 3.650. E 49 centímetros e meio. Depois eu confirmo essa informação, mas mais ou menos isso. Então ela nasceu grande, ela nasceu meio quilo mais pesada que o Otto. No do Otto eu tive laceração. Opa! Eu tive laceração, 10 pontos de laceração. E dessa vez eu tive até acho que um machucadinho, assim, pelo que elas falaram, mas não necessitou suturar, não necessitou, né, de ponto nem nada. Então foi bem tranquilo, inclusive a recuperação, não sinto arder, assim, pra fazer xixi nem nada. Bem pouquinho, assim, bem superficial mesmo, não incomoda nada. Então foi bem tranquilo, mesmo ela sendo maior, sabe? Mas eu acho que tudo isso colaborou. Eu tava bem conectada, eu realmente me senti muito mais conectada com o meu corpo nessa. E achava que eu tava no outro. Eu tava até, né? Mas nessa eu percebi como eu tava mais. E. Tô todo solto, tô segurando a menina. Então, acho que foi isso. A questão da dor, eu acho que talvez tenha sido assim, a mesma intensidade de dor que foi na do Otto, mas o que mudou mesmo foi a preparação da minha cabeça. O que eu pensava toda vez que vinha uma contração? É uma contração a menos. E fazia essa respiração. O fato de eu ficar prestando atenção em fazer essa respiração diafragmática, cheirar uma flor, soprar uma vela e estar super calma, isso fazia com que eu me desconcentrasse da dor, sabe? Então eu focava na respiração e me desconcentrava da dor. E aí quando vinha uma contração, eu só pensava, é uma a menos, é uma a menos, é uma a menos. Isso fez toda a diferença também. Quando eu vi que ela ia nascer ali e que, tipo, não tinha o que fazer e que não tinha chego ninguém e que ia sair a cabeça ou ia sair ela inteira, eu sabia que ia dar certo, eu já tinha em mente que isso podia acontecer e que ia dar certo. Tinha visto um relato de parto da Daya, da família X-Primitive, semana passada, que foi assim também, a equipe não chegou a tempo porque simplesmente saiu a cabeça, só que ela tava na sala e o marido dela conseguiu parar, e depois saiu o corpo e em seguida chegou a equipe igual. Então eu tinha visto esse relato, sabia também que tinha dado tudo certo, tinha falado com ela no dia, tinha falado com ela na segunda, inclusive, falando que eu tinha contratado a equipe, e aí ainda falei com ela. Ela ainda falou, vê o que pode acontecer, o que tu podes fazer caso ela nasça antes da equipe chegar, né? Então eu já sabia, já estava preparada, se precisasse fazer alguma coisa, né? Que eu sabia que era para ir pra cama e esperar elas chegarem, ficar com a Cora e esperar a placenta nascer. Então eu já sabia disso, já estava preparada. Então a minha mente ficou muito mais tranquila. Acredito que o fato de não ter tido laceração foi porque eu respeitei realmente o ritmo do meu corpo muito, muito mais, assim, muito mais tranquila. Então, mesmo tendo dor, a preparação da mente fez total diferença mesmo. E eu tô falando isso porque eu quero encorajar vocês a realmente preparar a mente, porque isso é o que vai fazer muita diferença. Então, não tive necessidade de suturar nada.
mesmo ela sendo, quantos quilos? 3.650, 3.680, 3.600 e alguma coisa. Gorduchinha. Mais curtinha que o Otto, um pouquinho, mas mais gorda. Quero um parto assim, mas como minha gestação é difícil. Então, eu acho que o fato de ter sido a segunda pode, com certeza, contribuiu para ser mais rápido, mas essa preparação da mente pode ser feita no primeiro, com certeza, sabe? A gente entender que, tipo, como a Amanda a Doula postou hoje, que os bebês sabem nascer e o corpo da mulher sabe parir. E confiar nessa. Claro, a gente pode ter uma intercorrência e tudo mais, mas confiar nisso, assim, de que o corpo foi feito para parir, o bebê sabe nascer e os dois trabalhando juntos, eles vão conseguir, sabe, alcançar isso. Então, faz diferença a gente estar com essa conexão. Eu também pensava na hora, eu lembro de pensar isso na hora. Eu preciso me conectar, eu quero me conectar, eu quero sentir exatamente o que o meu corpo tá fazendo para que eu respeite isso e colabore para que isso aconteça, sabe? Então, no do Otto, quando saiu a cabeça, por exemplo, eu fiquei muito desesperada. Pedi pra puxar pelo cabelo. Porque, tipo, é a dor e a cabeça, e agora eu não sei quando que vem. E na dela, não, eu sabia assim, ó, se sair a cabeça, na próxima vai sair o corpo. Vai depender de eu realmente expulsar isso, de eu fazer essa força com intenção. Então eu sabia que dependia disso. E aí eu não fiquei desesperada. Eu nem quis. Elas me ofereceram na época do Otto um espelho pra ver, ou que. Ah, toca na cabeça pra te ver. Não, eu não queria tocar. Porque eu falo aqui pra vocês, mas querendo ou não, na hora, eu também me desesperei um pouco, assim. Apesar de ter entendimento e tudo mais, eu tenho certeza que se eu não tivesse informação, se não tivesse ali o auxílio da doula, seria totalmente diferente. Mas mesmo assim, a minha mente nessa estava muito mais preparada. Então, quando a cabeça dela saiu, eu fiquei fazendo carinho na cabeça dela. E é muito doido que a cabeça não reage, né? Não é a cabeça que tá ali chorando. A cabeça tá parada, esperando a próxima contração, um tempinho, uns minutos. E é bem doido. O Dani ainda falou, mas ela não tá respirando, a cabeça dela tá sem reação, mas é porque era normal. Depois que ela nasceu, ela daí já chorou e tal. Então, fiquei fazendo carinho, vi que era cabeluda, porque eu não conseguia enxergar, mas conseguia sentir. Então, eu vi que ela era cabeluda, fiquei fazendo carinho, esperando a próxima contração. Não desesperei. Claro, tava doendo, mas assim, as dores elas eram bem pontuais nas contrações, né? Depois que a contração passa, te dá o alívio pra te se recuperar pra próxima. E também, eu ia falar outra coisa, me perdi. E também, claro, na hora que ela tava passando, dava dor. Mas eu sabia também outra coisa. Se eu me esforçar aqui, se eu me conectar aqui, assim que ela nascer vai passar essa dor. Então isso também me ajudou muito. Eu tinha certeza, é tipo tatuagem. Quando tava ali, não tá fazendo, tá doendo. Quando tira a agulha, não tava doendo. Então era isso. Então eu sabia, eu tava bem tranquila. É só eu fazer a força certa, só fazer a coisa certa, colocar a intenção nisso que eu vou... vai passar essa dor logo. Então foi muito bom, sabe? Pensar assim. Gente, eu não tô conseguindo acompanhar todos os comentários. Meu Deus, tem muito comentário agora que eu vi. Eu tava lá em cima ainda. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar alguma coisa. Ela chorou muito. Ela chorou. Eu não lembro do Otto ter chorado tanto assim, sabe? Eu acho que ele foi tranquilo. Mas na consulta de tarde, ela já tinha me dito que se nascesse. Ai, meu nariz tá escorrendo, desculpa. Se nascesse e não chorasse de imediato. Agora trancou todo o meu nariz, calma aí. Acho que é esse veio do ventilador. Se nascesse e não respirasse imediato, tipo, tava dentro dos coisas, não precisava dar um soco, sei lá, uma tapa nela, nem nada disso. Que podia nascer roxinho não significava nada, né? Porque nem todo bebê nasce rosado. Então eu já tava preparada pra isso. Só que ela chorou na hora, assim que nasceu, já chorou. Deixa eu ver se eu pego mais alguma aqui. Pus no plano pra tocar a cabeça e na hora não quis. Então, que na hora a gente fica no do lado, não quis também. Nesse eu era obrigada, né? Porque senão ela ia cair no chão. Então também me obriguei a ficar bem e consciente pra esse momento. Eu também fiquei fora de mim, Miranda Élida. Deixa eu ver se tem alguma... Tive a mesma sensação de não estar tão presente. Sim, a gente fica em outro planeta, né? Mas dessa vez eu fiquei bem consciente. Então, mais ou menos, o trabalho de parto ativo, eu acredito que durou menos de 1 hora. Foi bem louco. E eu falei que eu queria isso, né? E sabe o que é mais louco? Porque eu sei que se eu não tivesse fechado o parto domiciliar, ela ia ter nascido em casa igual. E aí eu ia ter que chamar o SAMU e ir pro hospital. Porque eu não ia pro hospital naquela hora. Eu não ia de jeito nenhum, a contração tava de 10, eu não ia chegar lá pra fazer exame de toque, pra saber como é que eu tava, pra voltar pra casa, pra pegar o Otto, deixar o Otto, não ia. Então ela ia ter nascido no chuveiro, eu ia ter ido pro chuveiro pra aliviar as contrações ou pra esperar elas apertarem, igual foi no do Otto, chuveiro, antes de ir pro hospital.
e ficar lá, daí estourou a bolsa, e aí depois que apertou mais eu fui pro hospital. Então, ela ia ter nascido ali, de qualquer jeito. E aí a tranquilidade que eu já tava em casa fez toda a diferença, assim. Porque daí depois a gente já veio pra cama, aí umas 7 horas da manhã elas foram todas embora e tal, então a gente fez fotos e tal, mas assim, nada tipo, agora vamos fazer foto. Não, a vida foi acontecendo ali, né? Fizemos muito pele a pele e tal, e aí a fotógrafa tava ali no escuro, ela levou eu marquei ela, mas depois eu vou fazer um post pra marcar todo mundo que tava aqui, a Bárbara do Art in Life, ela botou uma luminariazinha, assim, então foi bem fraquinha ali a luz, e ela foi fazendo as fotos, então não atrapalhou em nada, nem parecia que ela tava ali, foi super legal. Eu não contei do Otto conhecendo ela, né? Gente, vou deixar a live salva, tá? Eu tô falando, eu vou pra um acontecimento, aí eu volto. O Otto conhecendo ela. Ah, tá, daí cortamos o cordão, né? E depois o Dani cortou o cordão. E aí o Otto, ou ele cortou. Não, acho que o Otto veio antes de ele cortar o cordão, agora não lembro. Mas foi nesse período aí que o cordão foi cortado. Chamamos ele, e daí, quando ele chegou, ele viu ela mamando. Então a primeira impressão dele foi tipo, tira, tira, tira. Ele falou assim, tira, tira, que eu acho que ele queria tirar ela do peito. Não tava entendendo. Voltou? Voltou. Eu recebi uma ligação aqui. Sim, Santa Respiração. Foi a Lu ali, a Virtualize AV, que me passou essa live maravilhosa. Que eu fiz essa respiração. Depois eu posso divulgar tudo certinho pra vocês assistirem também e tal. Então aí o Otto chegou, e aí ficou meio estranhou, mas depois ele já só pedia pra ver o nenenzinho. Ele ficou acordado das 2 às 7, tá? Das 2 da manhã às 7, até lá a hora delas irem embora. Ele tava muito doido, falava bem alto, a vizinha ouviu, todo mundo ouviu ele, ficou bem animado lá fora, e brincou com o pessoal, com a Dola, jogou um monte de coisa dentro da piscina, porque a piscina tinha água, não foi usada, jogou o livro, jogou um monte de coisa dentro da piscina. Tava muito doidão. E aí depois ficou pedindo pra ver o nenenzinho, agora também ele pede. Claro, a gente vê que ele tá diferente, assim, que às vezes ele fica mais chorosinho, às vezes ele quer vir mais comigo, às vezes ele quer vir mais com o Dani, às vezes não quer vir comigo, não quer ir com o Dani. Tá mais diferente, mas por enquanto tá tranquilo, assim, né? Vamos ver como é que vai ser nos próximos dias. Mas aí ele recebeu bem depois, que ele queria subir na cama o tempo inteiro pra ver o nenenzinho. Depois ele entendeu que era Cora, às vezes ele fala que a Cora tá na barriga, às vezes ele fala que a Cora saiu. Tá uma confusão ainda. Deixa eu ver mais um comentário aqui. Ter o parto em casa é muito diferente no hospital. Eu achei muito diferente. Não, com certeza a experiência é diferente. O hospital já traz uma atenção maiorzinha, né? A pessoa já é um clima de hospital, né? Claro, por isso que é importante deixar o mais humanizado possível, do plano de parto, de pedir ali até a questão do ambiente, da preparação do ambiente. E é claro que super possível. Eu amei o meu parto no hospital, ele foi bem humanizado, mas foi outra coisa. E outra coisa também, continuar em casa, porque daí elas foram embora e a gente foi dormir os 4. Os 4 foram dormir, estavam todos cansados. Então foi bem legal. Não preciso ir ao hospital. Só se eu tivesse alguma intercorrência, né? E aí, tanto, por exemplo, precisa ir uma cesárea. Aí vem encaminhado para o hospital. Então, o parto domiciliar, ele é um parto domiciliar planejado, né? Eu não posso lá no meio do mato querer parir em domiciliar, contratar uma equipe. Não, tem um raio, uma quilometragem ali, que eu não sei qual é, mas que eu tenho que estar próximo de um hospital. Eu tenho que ter um plano B definido, né? Eu moro do lado próximo de um hospital, que era o que eu ia ter o Otto, a Cora. Então tava tudo esquematizado, elas têm toda essa... tudo o que precisa para que se precisar de uma intercorrência, tanto na hora do parto, para um parto hospitalar, quanto depois, tive um problema, tive uma coisa, preciso ser encaminhada com urgência, alguma hemorragia, alguma coisa. Então tudo isso é de forma bem segura, e também não é qualquer pessoa que pode ter um parto domiciliar, né? Se eu tenho uma gestação de risco, muito provavelmente eu não vou poder ter um parto domiciliar. A gestação tem que ser de risco habitual, elas vão avaliar os exames e tal, né? Porque tem tudo isso, tem todas essas questões. Eu recebi umas perguntas aqui. Me façam perguntas ali, ó, que daí eu acho que eu consigo... Ui, calma aí. Responder de forma mais fácil. Naquele balãozinho ali embaixo que tem uma interrogação, porque senão eu não consigo ver tudo, sabe? Tudo isso através do SUS? Não, parto domiciliar não tem através do SUS. Eu falei no início da live, daí ela vai ficar salva, vocês podem assistir, mas a gente pagou por ele, pelo parto. Mas eu decidi tudo isso na segunda de manhã e ela nasceu de segunda pra terça. Vou deixar salvo assim, tá, gente? Eu vou ler as perguntas que tem aqui na caixinha. Experiência fantástica, fiquei emocionada. Gente, foi muito doido mesmo. E assim, uma coisa que eu me lembrei agora. Quando o Otto nasceu, assim que ele nasceu,
eu fiquei tipo assim, eu não quero ter um filho tão cedo, porque depois eu me recuperei, né? Mas porque, querendo ou não, foi muito doido, muito intenso. Eu amei o meu parto, mas foi aquela coisa tipo assim, eu preciso me recuperar, sabe? Disso. E dessa vez, assim que ela nasceu, acho que a primeira coisa que eu falei foi que eu estava pronta para o terceiro filho. Já posso ter outro filho. Eu me lembro que eu falei isso. Não sei pra quem também, mas eu não sei se foi pra Amanda ou se já tinha sido pra equipe. Mas eu falei isso, já posso ter outro filho. Vou deixar a live salva. Você teve ela em casa, precisou ir na maternidade, então não precisei porque não teve intercorrência. Então aí agora os procedimentos, por exemplo, vai fazer o teste do pezinho, vai fazer a primeira consulta. Né? A única coisa que ela não fez em casa, que faria no hospital agora, sim, de importante, seria a BCG e a hepatite B, que faz na hora, né? Quando nasce, aí, enfim, a vacina. E aí a gente já agendou no posto de saúde para fazer essas duas vacinas. Então, bem tranquilo, ela não vai sair de casa agora até lá, então tá tudo bem. E aí vai fazer já o teste do pezinho na sexta-feira e a consulta com o pediatra, e aí vai ser encaminhado para o teste do ouvido, que foi também uma coisa que não foi feita em casa, né? Só foi feito o teste do olho. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa. Vou falar qual foi o valor do parto domiciliar. Eu não vou falar o valor aqui, mas eu posso falar inbox quem quiser. Até porque vai variar, né? Varia muito de região. Acho que a Florianópolis, pelo que eu vi, assim, os valores são um pouco mais altos do que em algumas regiões, assim, algumas cidades que não são, talvez, capital, ou que são mais afastadas. Depende muito da equipe, enfim, né? Mas pela média que eu vi, assim, das pessoas me falando e dos pesquisas que eu fiz, de 5, dependendo, eu vi que São Paulo acho que era bem caro, mas de 5 a 10 mil reais, mais ou menos, né? Mas aqui pelo menos as condições de pagamento são bem facilitadas, então assim, foi bem mais tranquilo. Hepatite B não precisa se você não tiver. Ah, tá. Foi o posto que me passou, na verdade. Eu falei com o posto ali, mas não cheguei a fazer nada ainda. Mas a BCG já sei que a gente vai fazer. Passou pela fase de negação dessa vez? Não passei, porque foi muito rápido. Foi muito rápido. Eu tava bem consciente. Não na fase de negação, pulou. No Espírito Santo 7 mil, a Lu tá falando aqui. A laceração foi natural, foi pequena, não precisou. Isso, exatamente, não precisou de ponto nenhum. No do Otto eu tive 10, né? Como eu falei. Deixa eu ver que horas são, gente. Ah, tá. Eu vou terminar aqui. O que você acha que ajudou a ter um parto a jato? Eu acho que assim, não tem uma receita, né? O fato talvez de ser o segundo filho. Mas eu acho que é muito de cada pessoa, sabe? De cada parto. Porque não sou eu que evoluo as fases do parto, né? A gente tá ali, não fui eu que evolui. Simplesmente a bolsa estourou e eu já fui pro expulsivo, né? Não é uma coisa que eu acho que acontece direto, enfim, mas aconteceu comigo. O parto do Otto eu já achei rápido, que assim, o trabalho de parto, mas desde a internação, assim, até a hora de nascer, foi em torno de umas 5, 6 horas. Então já foi rápido, considerando assim uma média do que é, né, pro primeiro filho. Então eu imaginava que dela seria mais rápido ainda, mas não imaginava que ia ser tipo menos de uma hora, né? Pode falar mais da placenta? O que vocês querem que eu fale da placenta? Me mandem aí. Dessa vez eu não encapsulei, mas fiquei com ela pra se precisar fazer a tintura no do Otto eu fiz, tem um vídeo no meu canal sobre o que eu fiz com a placenta. E aí elas fizeram um print da placenta também. O fator de você ser bastante ativa durante a gravidez pode ter ajudado nesse parto maravilhoso. Então, a minha atividade é mais com o Otto, né? Eu não faço exercícios físicos em si. Então, mas eu acredito que sim. Porque me abaixo, me levanto, lá pego no colo. Eu acho que isso ajudou também. Ajuda, né? Fiz fisioterapia pélvica também, mas eu sou bem disciplinada, então não vou dizer que isso foi o fundamental, porque dá de ter um parto normal sem fisioterapia pélvica. Prova disso, eu tive outro sem fisioterapia pélvica, né? A placenta deu pra sair, doeu, não é uma coisa insuportável, mas é dolorido, sim. Foi, pra mim, né? Pra mim, foi dolorido. Não quer dizer que pra todo mundo vai ser. Mas assim, já tava ali com ela, então não era uma preocupação minha, sabe? Deixa eu ver aqui, passou pela fase. Eu tô lendo as perguntas na caixinha, tá, gente? Se vocês quiserem me mandem aqui na caixinha, que eu não vou conseguir responder as outras todas. Teve diabetes gestacional? Não tive. Nessa gestação, não. Todo o processo que fez, mas acredita que ajudou. Ah, tá, já respondi essa. O colírio, nesse caso, não coloca. A vitamina K foi aplicada, tá? Foi aplicada em injetável.
que também não tinha oral. Que eu falei na live que eu descobri que não tinha no Brasil, porque elas tinham me falado na consulta. Não tem oral por aqui. Então foi aplicada injetável, mas ela tava no meu colo, de boa, assim, né? Tem fotos também disso. O colírio não, porque o colírio no hospital ele é de forma preventiva para todos, mas ele não precisa ser para todos, né? Então elas nem aplicam o colírio aqui, ele não tem essa necessidade. Eu vou deixar gravado pra quem não tá fazendo perguntas que eu já respondi. Se nascer em casa, porque eu tô hospitalar, eu espero o SAMU. Isso, espero o SAMU não vai cortar o cordão, não. Só enrola ela e espera o SAMU, até porque a placenta precisa nascer também. Então só enrola a criança e espera o SAMU. Pode ficar deitada de repente, enfim. Demorou quanto tempo? Menos de 1 hora o período expulsivo, tá? E parir no hospital na pandemia tenso, a gente fica paranoica. Foi uma das coisas que também agravou pra eu querer o parto domiciliar e decidir por ele no final das contas, sabe? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Não fui pra Partolândia, dessa vez eu não fui, ou se fui, não fui da mesmo jeito que antes, né? Como se eu tivesse bêbada. Não deu tempo da Partolândia. O que você acha? Tá, deixa eu ver. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Vamos aí. Mostra o rostinho da Cora, a Denise pediu. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ela pra vocês. E aí eu já vou finalizar. Como foi a expulsão da placenta do Otto? Do Otto eu me lembro, tá? No hospital, acho que pra apressar as coisas, poder levar pro alojamento, eles empurraram ela, assim. Foi meio doloridinho, mas tipo, daí foi na hora, assim. Pode pedir pra não empurrar, mas eu acho que na hora também nem pensei nisso. Eu acho que tinha no meu plano de parto, mas talvez eu não tivesse me atentado. Olha pra lá, filha. Calma aí. Mas tá a cara do Dani lá. Oi, gente. Eu sou cabeluda também. Eu sou cabeluda, eu tô com calor, eu acho. Ela é bem rosinha. Que bom que o Dani não desmaiou quando viu a cabeça. Bom. Ai, dele, se ele desmaiasse, eu não podia que ele desmaiasse. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso, gente. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Ai, fica tudo misturado esse. Ela tomou vitamina K, tomou. Você conseguiu parar ou caiu na toalha? Consegui parar, porque daí meio que aparei pondo na toalha, assim, sabe? Que já tava próximo ao chão, né? Como eu tava de 4, daí. Quanto tempo, em média, dura uma contração? Uns segundos, eu acho que até 1 minuto, assim, depende. Mas essa eu percebi que algumas vezes ela não chegava, assim, a ser tão... Ou, não sei. Não chegava a ser tão... A chegar a 1 minuto. É isso, gente. Vocês têm alguma... Vai ficar gravado porque chegou atrasado. Se tem mais alguma pergunta? Eu não sei se eu deixei de ler alguma dessa aqui da caixinha. Eu acho que é isso. Gente, que live cheia de gente. É isso, estamos bem, tá? Tem contração pra nascer a placenta? Não tem mais, não tem contração. Aí eu acho que a dor talvez dependa da sensibilidade de cada uma, de como é que tá, né? Mas não tem contração, não. E tu consegue expulsar, empurrar, fazer um pouco de força, assim, mas é bem tranquilo. Só foi uma dorzinha chatinha mesmo. Depois, quando como as mamitas ajudaram, eu vou fazer uma live sobre isso, provavelmente, acho que é no sábado ou é na sexta, agora eu não me lembro, mas tá marcada, tá? Tá marcada, eu vou divulgar pra vocês. Só de hoje, que era puerpério, que eu troquei, mas eu ainda vou fazer de puerpério, não se preocupem. Quantos quilos ela nasceu? 3.600 e alguma coisa. Adorei o relato de saúde pra vocês. Obrigada, gente. Obrigada, eu vou parar por aqui, tá? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi bem doido, bem intenso, bem curto. 1 hora de trabalho de parto ativo ali, no expulsivo, assim. Um pouco menos de 1 hora. Vou parar de ler as perguntas, senão eu não vou. Depois eu vou abrir caixinha, mais coisas pra vocês, vou fazer vídeo contando certinho, vou deixar essa live salva, então vai ter bastante... Esse parto vai gerar bastante conteúdo, tá? Bastante conteúdo, que eu acho que aí vai ser bem interessante, tá? Dia 1 vai abrir o curso, tá? A Nath perguntou, então vou só falar aqui, pra quem ainda tá aqui, não vou embora. Tem o link na minha bio e nos meus stories, tá? Pra quem quiser, tiver interesse em conhecer melhor o meu curso, que eu vou abrir a nova turma no sábado. E também para entrar na lista de espera e ser notificado via WhatsApp. Então tem lá, é só se inscrever, colocar o seu WhatsApp, seu nome, e aí a gente vai avisar. E aí vai ter, seguindo, a menos que aconteça alguma coisa, eu acho que tudo tranquilo, sexta-feira e sábado vão ter mais lives, beleza? É isso, um beijo pra todo mundo que esteve até aqui, adeus. Tchau, agora vamos, não sei que horas são, mas daqui a pouco vamos colocar essa criança pra dormir, que já tá dormindo. Beijo, tchau.